Fala, meus amigos, Bruno Alves aqui, e neste vídeo eu vou citar, eu prometo aí no título um fato, mas nesse vídeo eu vou citar alguns fatos macabros, sinistros, bizarros que tem na Bíblia, e eu tenho certeza que muitos de vocês nunca perceberam. Eu vou simplesmente aqui ler o que está escrito. E eu creio que é muito difícil refutar ao que está escrito. Eu vou trazer bastante conhecimento, por isso eu peço que vocês assistam até o final, antes de fazer qualquer comentário, porque de repente na sua pergunta ou na sua afirmação já vai estar sendo explicado até o final do vídeo. Então veja tudo, assista até o final, porque esse vídeo é muito interessante, tá? Eu vou começar, eu prometo aí um acontecimento, mas eu vou mostrar alguns, ok? Então eu peço que vocês assistam até o final. O primeiro acontecimento que eu vou citar aconteceu em Números 31, ok? Em Números 31 está escrito assim: o Senhor disse a Moisés: vingue-se dos midianitas pelo que fizeram os israelitas e tudo mais. Então Moisés disse ao povo: armem alguns dos homens para irem à guerra contra os midianitas e executarem a vingança do Senhor contra eles. Aqui fala da batalha de Israel contra os midianitas. Antes que alguém fale que eram monstros, porque eu já vi muito imbecil, energúmeno, dizendo, não, aquilo lá era monstros, eram crianças monstros, né? Eu vou dizer para vocês quem são os midianitas. Só vou fazer essa ponderação aqui, para que nenhum imbecil energúmeno diga, eu já vi isso em comentários, já vi as pessoas, não, Deus mandava matar porque aquilo eram crianças monstros, não eram nem humanos, tá? Então eu vou contar para vocês quem são os midianitas, tá? Depois que Sara morre, isso você encontra em Gênesis 25, Abraão casa-se novamente com Quetura, ok? E tem filhos com ela. Então diz aqui em Gênesis 25, e Abraão tomou outra mulher, e seu nome era Quetura, e gerou Zirã, Joksã, Medã, Midian, Isabaque e Sual. Então, tá aqui, ó, Midian era descendente de Abraão. E para esses energúmenos que arrumam esse espantalho, que falam essa bobagem, essa baboseira, que eram crianças monstros, eles vão ter que dizer que descendência de Abraão agora é criança monstro. Ok? Então, Midian era descendência de Abraão, depois que ele casa com Quetura. Ok? Só ver lá em Gênesis 25. Mas então voltemos ao texto aqui de Números 31. Então, a batalha acontece, Israel vence, ok? E aí acontece o seguinte, eles queimaram todas as cidades e começa a narrar aqui, quem quiser pode ler Números 31 inteiro, tá? Só que um fato aconteceu depois que a guerra termina, que deixou Moisés muito irritado. Então ele convoca os generais. Isso aqui está no versículo 14, de Números 31, no versículo 14. Mas Moisés indignou-se contra os oficiais do exército, que voltaram da guerra. Tá? E Moisés, no versículo 15, por que Moisés se indignou daquela forma contra os líderes, né, do exército, os oficiais do exército? Moisés faz a pergunta no versículo 15. Vocês deixaram todas as mulheres vivas? Perguntou-lhes, né? Então, Moisés ordenou, ok? Agora matem todos os meninos, versículo 17. E matem também todas as mulheres que se deitaram com outros homens, mas poupem todas as meninas virgens. Ok? Então ele manda matar, os homens já tinham todos morrido, ele manda matar os meninos, as crianças que são meninos, e ele manda matar também as mulheres que já tinham se deitado com outros homens. Mandou poupar somente as meninas virgens. Ok? Aí depois eles começaram a dividir os despojos da guerra. Ok? E eles começam a fazer uma contagem aqui, tá? A partir do versículo 31, eles começam a fazer a contagem dos despojos, onde diz assim: Moisés e o sacerdote Eleazar
fizeram como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Ok? Como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Os despojos que restaram das presas tomadas pelos soldados foram 675 mil ovelhas. Ele começa aqui a narrar os despojos: 72 mil cabeças de gado, 61 mil jumentos, 32 mil mulheres virgens. E aí ele fala, a metade dada aos que lutaram na guerra foi, ele começa a dividir ao meio, ok? A metade ficou lá para o povo e a outra metade começou a dividir ao meio e começa. Dividiam a outra metade com o pessoal que participou da guerra, mas alguma coisa eles consagravam, eles entregavam ao Senhor, tá? É o que está escrito aqui. Então, 675 foram entregues ao Senhor. 36 mil cabeças de gado, das quais ao Senhor foram 72. E ele começa. E aí, 16 mil mulheres virgens, das quais o tributo para o Senhor foram 32. Agora eu faço uma pergunta. Eu faço primeiro uma ponderação, só para deixar claro que se esse Senhor aqui é o Yod-Heh-Vav-Heh, é só você ir na interlinear e ver que esse Senhor é o Yod-Heh-Vav-Heh, o Yehová, o Jeová, o Javé, seja lá como você queira chamar, e 32 virgens foram dadas a Jeová. É o que está escrito aqui. Eu fico me perguntando, 32 menininhas virgens, tá? Foram entregues a Jeová, o Deus de Israel. Eu fico me perguntando para que ele queria 32 garotinhas virgens, né? Quando entrega ao povo as meninas virgens que Moisés mandou poupar, era para eles fazerem o que eles quiserem com as meninas, né? Cunho sexual. Agora, não sei se Jeová teria esse cunho sexual com as menininhas virgens, né? Vai saber. Mas uma coisa é certa, o que na minha visão acontece, essas 32 menininhas virgens foram entregues a sacrifício àquele Deus, ao Deus de Israel. Por isso o Messias diz, para os fariseus que tinham como pai o Jeová, aos fariseus doutores da lei, vós tem por pai o diabo, que é homicida desde o princípio. Por isso o Messias diz isso. Então o que acontece? Algumas bíblias ficaram com tanta vergonha desse texto, que eles botaram assim, ó, 16 mil pessoas, das quais o tributo para o Senhor foram 32. Eles tiraram o nome virgens para colocar pessoas, de tanta vergonha que dá, vendo o Deus de Israel aceitando como tributo menininhas virgens, ok? Então eles botaram pessoas. Só que não tem como sair da lógica, porque a única coisa que sobrou foram meninas virgens. Eles mandaram matar todos os homens, todos os meninos e todas as mulheres que sobraram, que deitaram com homens, que já tinham se deitado com homem. A única coisa que sobrou foram as menininhas virgens. Então sim, foram 32. Porque eu já vi gente discutir comigo, falar, não, na minha Bíblia está pessoas. Aí eu pergunto, mas ele não matou todos os homens? Não mandou matar todas as mulheres que já tinham se deitado com todos os homens? Com outros homens? Não mandou matar os meninos? Sobrou o quê? As meninas virgens. Então os 16 mil, das quais 32 foram entregues ao Senhor, eram as menininhas virgens, por questão de lógica. Agora eu vou... É inacreditável, por isso o Messias diz, ninguém nunca viu a Deus, eu vos apresentei, eu fiz vocês conhecerem. Já esse Deus aí conversava face a face com Moisés como se fosse um amigo. Então ele não pode ser o pai do Messias. Por isso o Messias dizia, vós tem por pai o diabo, que é o homicida desde o princípio. Agora eu vou mostrar uma coisa sinistra também que tem na... Eu prometi uma aí no título, né? Mas eu vou mostrar outra, tá? O que acontece é o seguinte, existia uma lei que estava lá em Levítico, que era uma lei de assassinato. E cada pessoa consagrava alguém, era só pagando, que condenava aquela pessoa à morte. Olha aqui, ó. Falou Jeová a Moisés, dizendo, Levítico 27, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando alguém fizer particular voto, segundo a tua variação, serão as pessoas ao Senhor. Isso é, essas pessoas serão consagradas ao Senhor. Se for a tua avaliação de um homem, aí ele começa a dar o preço. Você falava, aquele cara lá não está guardando sábado não. Aí você pagava o preço, os levitas iam lá e arregaçavam o cara.
E ele cobrava o preço, ó. Olha aqui, ó. Se for a tua variação de um homem da idade de 20 anos até a idade de 60, será a tua variação de 60 ciclos de prata, segundo a cotação do santuário. Segundo a cotação do santuário. Aí ele diz, ó. Porém, se for mulher, a variação será de 30 ciclos. Se for de 5 anos até 20, isso é crianças, a tua variação de um homem será de 20 ciclos e da mulher 10 ciclos. Você vê que a criança sempre valia menos. Quanto mais novo, valia menos, e a mulher valia menos que o homem. E se for de 1 mês até 5 anos, a sua variação de um homem será 5 ciclos de prata. E a sua variação pela mulher será de 3 ciclos de prata. Então, se você quisesse matar uma criança, mulher, ó, tem que matar aquela criança lá. Pagava e pronto, tinha que fazer, tá? E se for de 60 anos acima, pelo homem, a tua variação será de 15 ciclos e da mulher 10 ciclos. Também os idosos não valiam muito para esse Deus Jeová não, tá? Para esse Jeová aí não. Ele dizia, ó, todavia, ele falava que depois que consagrasse, que pagasse, não podia voltar atrás, ó. Todavia, nenhuma coisa consagrada que alguém consagrar ao Senhor, de tudo que tem, de homem ou de animal, ou do campo da sua possessão, se venderá nem resgatará. Toda coisa consagrada será santíssima ao Senhor. Então tinha que sacrificar. Toda coisa consagrada que fosse consagrada do homem não será resgatada, certamente será executada. Aquele Deus lá, o Jeová, dava preço pela vida das pessoas. É só você chegar lá, ó, aquela mulher lá está adulterando e pagava tanto, ele ia lá e... Aquela criança lá me chamou de feio. Pimba. Tanto era assim. Como é que as pessoas podem achar que esse é o pai do Messias, cara? Tem uma parte que acontece em Eliseu, para você ver como aquele Deus não dava valor à criança. Aquele Deus, o Jeová não dava valor nenhuma à criança. Que diz que Eliseu estava subindo em Betel, né? Então subiu dali a Betel, e subindo ele pelo caminho, os meninos saíram da cidade e zombaram dele, e diziam, sobe calvo, sobe calvo. Na hora que Eliseu estava subindo na cidade, eles falavam, umas crianças brincando, sobe calvo. E virando-se ele para trás, os viu, e os amaldiçoou no nome do Senhor Jeová. O Senhor, toda vez que aparece Senhor é Jeová, ali. Então, 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles meninos. Porque chamou ele de calvo. Você vê que para aquele Deus, quanto menor, pior. O que o Messias fala? Deixai os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. O Messias fez tudo diferente desse Deus, gente. Como é que vocês não podem enxergar uma coisa dessa? É tão claro, meu Deus. Meu Pai eterno. Ai, dá até nervoso, cara. Dá até nervoso. É uma situação complicada, porque, como Isaías diz, né? O Deus deles cegou eles. Eles ouvem, eles têm ouvidos e não ouvem, têm olhos e não veem, e não tem jeito, né? Mas é isso, tá? E por isso que o Messias falou, né? Que eles tinham para o pai o diabo, que era homicida desde o princípio. Aqui eu mostrei pelo menos 3 acontecimentos bizarros que esse cara fazia, e assim, que é irrefutável. Mas é isso, gente. A gente segue aqui o nosso trabalho. Um abraço e até a próxima.